Eis o motivo pelo qual sua opinião não serve para limitar a minha liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Saif Anarquist, revisado por Coreia com K, narrado e produzido por mim, Quintessência. Já ouviu falar de Dakota Meyer? Se não, não perdeu grande coisa. É apenas um Bro Vet, aquele seleto grupo de veteranos americanos que serviram em guerras sem sentido em solo estrangeiro, que não empreendem e que não possuem habilidades senão aquelas que aprenderam nas forças armadas, não tendo nenhuma serventia no mundo civil. Devido a isso, se dedicam a postagens lacradoras nas redes sociais, buscando engajamento e assim, mais tráfego orgânico para os anúncios que sustentam esse estilo de vida lacrador. Tal é a hipocrisia de um Bro Vet que há algum tempo virou meme por fustigar a comunidade pró-armas nos Estados Unidos ao declarar: se você nunca serviu nas Forças Armadas, você não deveria usar material tático. Isso em meio a inúmeras outras declarações infundadas postadas num vídeo curto do Instagram. Tais declarações tomaram proporções muito além do mero engajamento pretendido, ao ponto de levantar toda uma discussão a respeito. Dizer que civis não deveriam usar equipamento tático militar, comparando-os a cosplay e fantasias de Halloween, mais parece digno de um mimimi de adolescente do que uma declaração de um membro da nobre casta de veteranos de guerra condecorados, tão elevada e merecedora da honra de trajar-se na mais tecnológica e avançada indumentária militar existente, algo que na opinião profundamente elitista de um exímio lacrador como esse, como é de costume em toda essa esfera, deveria ser exclusivo das Forças Armadas regulares dos Estados Unidos, e que civis deveriam se abster da infantilidade de querer ser aquilo que eles jamais serão, porque se você não serviu nos seus melhores anos, deve parar de tentar recuperá-los agora que já tem uma certa idade. Afinal, aquilo que você faz com o seu próprio dinheiro é problema do ex-combatente inútil em uma sociedade em paz. A arrogância e a prepotência de alguém que quer desferir afirmações tão temerárias como estas nos faz lembrar das palavras dos pais fundadores dos Estados Unidos. A liberdade não é um direito dado por homens a outros homens, mas um direito que pertence a nós pelas leis de Deus e da natureza. E qual país consegue preservar suas liberdades se seus governantes não são lembrados de tempos em tempos que seu povo preserva o espírito de resistência, que peguem em armas? Ideias como estas se encontram impressas no teor essencialmente libertário da Constituição Americana, um documento cuja importância é universal na consagração da existência de direitos inalienáveis, direitos naturais a todos nós pelo simples fato de estarmos vivos e que nenhum déspota, seja ele um monarca, um ditador, um jurista, um clérigo ou um órgão institucional, tenha validade moral, ainda que com autorização legal para revogar, cercear ou restringir da população. É graças a esses direitos inalienáveis que alguém como Dakota Meyer se sente livre para expressar sua opinião contrária à própria liberdade, algo que seria impossível em países com estado de exceção permanente. Países como aqueles que os veteranos de guerra americanos invadiram inúmeras vezes, apoiando-se na prerrogativa moral de trazer liberdade e democracia em vez da tirania e escravidão, algo que é posto em xeque pelo pensamento elitista e intelectualmente estúpido de pessoas como ele. São frutos de muito treino, dizem os elitistas. Não é assim para literalmente qualquer outra coisa, desde tocar um instrumento com maestria, falar um idioma com fluência, realizar uma cirurgia bem-sucedida ou alcançar o ouro nas Olimpíadas? Já imaginou o absurdo que seria chegar para alguém e dizer: pare de querer aprender primeiros socorros, você nunca será um médico socorrista? Ou é ridículo você ficar aí digitando porque você nunca será um programador? Quando posto assim, fica clara a incoerência dessas frases, porém nem sempre as coisas são ditas dessa maneira direta e sucinta, ainda mais hoje em dia, com o cancelamento nas mídias sociais. Na realidade, é muito frequente que pessoas tergiversem, usem de subterfúgios e muitos rodeios retóricos para proferir os mais descabidos absurdos. Porém, nem isso o nosso Bro Vet conseguiu fazer. Seus argumentos, se é que dá para qualificá-los assim, são tão vazios e superficiais. As ideias proferidas, embora esdrúxulas e toscas, carregam consigo um pensamento nocivo à liberdade, uma vez que consistem em uma crítica covarde ao direito à autodefesa. Antes, porém, fosse apenas a autodefesa. Na verdade, faz parte do ideário essencialmente comunista
crença de que você é um incapaz, não só de empunhar armas com técnicas avançadas de combate, mas de realizar qualquer coisa com excelência e destreza. A crença do comunista é que você não é qualificado para aprender habilidade alguma, ainda mais por conta própria, sendo incompetente ao tomar suas próprias decisões e, portanto, de exercer qualquer liberdade. E uma vez que é e sempre se manterá um ignorante, deve permanecer assim, pela força e coerção estatais, proibido de se emancipar e ter sua independência. É bastante irônico para um veterano de guerra do exército americano acreditar que seu país jamais deveria sequer existir, porque essa é a extrapolação desse tipo de raciocínio. Mas é muito esperar coerência e lógica de alguém que se acha melhor que todo mundo ao ponto de desautorizar os outros, ainda que de maneira branda em uma rede social. São pensamentos assim que, quando não combatidos com argumentos resolutos, terminam por degringolar numa sociedade que clama por mestres iluminados e portadores de todo o saber. Como todos sabem aqui no Brasil, o mais sacrossanto deles é o Paulo Freire, um velho comunista que posta de estátua ao lado de Mao Tse Tung e que era fanboy do Che Guevara, o mesmo que disse: "Fusilamientos? Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte, blá blá blá." Um homem que professores da UERJ tratam como jamais tratarão Deus, pois são ateus, ao ponto de dizerem coisas como: "Para um bom cidadão de direita daremos um bom paredão, diante de uma boa espingarda, depois uma boa pá e uma boa cova." Tal é essa pedagogia da autonomia e da opressão. Você jamais terá nenhuma autonomia e será oprimido até a escravidão. Extrapolado às últimas circunstâncias, este é o resultado do elitismo. Porém, elitismo é uma daquelas coisas que não se sustentam quando expostas à luz da razão. Pare para pensar, o elitista se considera superior aos outros de duas maneiras: ora por aspectos inatos a si, ora por atributos adquiridos. De um lado, fatores inatos, embora possam calhar em dado momento, quando contrapostos às habilidades adquiridas e inatas dos outros, vão tendo cada vez menos importância, enquanto um fator significativamente distinto, ou que confira ao portador vantagem preponderante frente aos demais. De outro lado, aí que não faz sentido mesmo. Se você conseguiu aprender, é muita presunção se imaginar tão superior ao ponto de que eu não seja igualmente capaz de aprender também. Trata-se de um obscurantismo intelectual e profundamente autoritário, coisas que se vê nas piores tiranias da história, que não se baseiam em fatos, mas no poder hegemônico e no monopólio da força bruta para proibir os outros de apenas ir e fazer. Na Roma antiga, apenas os mais nobres detinham o privilégio de trajarem vestimentas com a cor púrpura, pois esta sempre foi associada à nobreza, dada a dificuldade da produção dessa tintura na antiguidade. O direito ao porte de espadas no Japão feudal era algo semelhante, uma vez que os nobres japoneses temiam revoltas pelos camponeses, algo que permaneceu tão arraigado na cultura japonesa que atualmente o porte de armas pelos cidadãos, não obstante seus antecedentes criminais, é algo extremamente dificultoso e proibitivo. Na União Soviética, apenas os servidores públicos de alto escalão detinham a capacidade econômica e o privilégio político para terem veículos, sendo muito comum o mercado negro de itens considerados de luxo, como chocolates e uísque, em geral trazidos por parentes que haviam visitado o Ocidente, já que esses itens eram proibitivamente caros dentro dos enclaves pós-comunistas, como ainda são hoje. Argumentos repletos de tamanha estupidez. Sem qualquer consideração a estes e tantos outros exemplos que poderiam muito bem ser mencionados em que o elitismo representava retrocesso, obscurantismo, imoralidade estatal e leis injustas, efetuados por meio da truculência e coerção, sem respeito algum aos imperativos morais de vida, liberdade e propriedade. Isso é só o reflexo de uma sociedade doente, viciada e que não se atém a princípios básicos da ética e da moral. Leis injustas não se cumprem, se desobedecem. Leis sem vítimas são ilegítimas e imorais. É degradante punir alguém por um crime sem vítima, tanto quanto aqueles a clamar pela punição dos outros, que começam de maneira covarde e insidiosa, tomando proporções inesperadas, porém servindo a prerrogativas nefastas daqueles que têm sede por sempre mais poder e controle em suas mãos, ansiosamente à espreita de coisas assim para manipularem em seu favor como meros pretextos para ações tirânicas. Não é à toa que é somente pelo consentimento tácito da população de um país, atada em slow motion a uma sucessão de decisões erradas, que inevitavelmente sempre a levará pelos caminhos tortuosos do despotismo e das mais aterradoras arbitrariedades, que o Estado consegue submetê-la, que aqueles aspirantes do poder totalitário sobre todos os aspectos
aspectos das vidas das pessoas, procuram sempre iniciar sua campanha de guerra aberta no campo da deturpação das ideias de liberdades individuais, no gradativo afrouxamento e no eventual descolamento completo do direito com relação à moral e no avanço sobre prerrogativas que lhes são fora de jurisdição sobre aquilo que por princípio está fora de questão. Aqueles que odeiam ser questionados buscam questionar os fundamentos que regem a paz na sociedade, no fomento da discórdia de todos contra todos, o famoso dividir para conquistar, de modo a cooptar grupos em favor de si para levar à destruição de todos no longo prazo. No fim das contas, trata-se de uma ingenuidade pensar que você, veterano de guerra condecorado, é tão especial a ponto de se achar membro de uma elite inigualável que seria a única que poderia utilizar armamento militar, mesmo tendo péssima habilidade para definir seus argumentos sem entrar em contradição, mantendo um nível mediano de inglês, mesmo este idioma sendo a sua língua materna. Realmente, é difícil manter o decoro e a compostura diante de opiniões assim, mas que bom que você tem a liberdade para tal. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!